Olá, eu sou Ana Cláudia Chandra, do Easy Espiritualidade, Espiritualidade Simples e Fácil. Hoje iniciando um novo projeto, um projeto de leitura dos ensinamentos da Rainha Kunti, por sua divina graça, a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E quem é a Rainha Kunti? Então, a Rainha Kunti, aqui na própria introdução deste livro, ele fala, né, da partida de Krishna de Dwaraka, e sua tia, a Rainha Kunti, a viúva do rei Pandu e a mãe dos Pandavas, não quer que ele parta. Então, quando eu li esse trecho, eu vejo, né, que aqui, essa analogia, né, essa lila, esse passatempo de Krishna, e a tia não quer que Krishna parta. E Krishna é, aqui, dentro da filosofia Bhaktivedanta, a suprema personalidade de Deus. E a suprema personalidade de Deus não pode nem deve jamais partir dos nossos corações. Ele deve estar presente em nossos corações. Ele está presente em nossos corações como a grande alma na pequena alma. E jamais a gente deve ou queira tirar Deus dentro do nosso coração, porque Deus, ele está presente em nossas vidas. Nós é que deixamos de estar presente na vida, colocando Ele nas nossas vidas. Então, nesses 26 versos belíssimos, a Rainha Kunti expressa sua preocupação materna em relação à segurança de sua família depois da partida da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, e recorda, como todas as vezes que houve perigo no passado, Krishna, Deus, estava lá para salvá-los, expressando com toda a emoção de seu coração seu apego por Krishna. Ela chega até mesmo a desejar mais tribulações, somente para poder ver Krishna vezes e mais vezes. Então, aqui está um modelo de devoção. Ela sabe que se a gente retira Deus de nossas vidas, nós vamos estar sem segurança, né? Muitas vezes nós achamos que a nossa segurança está pautada em bens materiais, em dinheiro, na conta bancária, em diversas formas materiais, mas isso é um lerdo engano. Porque quando Deus parte de nossas vidas, nós ficamos desprotegidos. E Deus parte das nossas vidas, sim. Quando a gente esquece dele, Deus não está presente nas nossas vidas. Muito embora ele esteja presente simbolicamente no nosso coração, de uma forma simbólica, de uma forma explicada dentro da filosofia Bhaktivedanta como Paramatma, a gente deve querer tê-lo por perto, estar por perto e expressar essa emoção em nosso coração e nos apegarmos a Deus, porque nós nos apegamos a tudo menos a Deus. E aí a Rainha Kunti aqui, quando eu li pela primeira vez que ela pede para Deus, para Krishna, desejar mais tribulações na vida dela, somente para poder ver Deus, Krishna, vezes e mais vezes perto dela. Claro que aqui é uma presença física também, dentro dos passatempos da sua parte transcendental de vir à Terra, porque dentro da filosofia védica, todas as vezes que a religião toma conta, Deus mesmo vem à Terra. E aí a gente pensa com nossa cabeça limitada, Deus vem à Terra. Deus pode fazer o que Ele quiser. Nós é que estamos limitados a fazermos o que não devemos fazer. E quando queremos fazer, nem tudo o que queremos é para o nosso bem. Porque Deus sabe muito mais do que a gente o que é para nós. Então,
Esse modelo da devoção revela a profunda compreensão filosófica da natureza deste mundo e da verdadeira posição de Deus, de Krishna, como Senhor Supremo. Krishna, Deus, a suprema personalidade de Deus, é a origem de tudo, mas permanece completo, intocado e livre da influência da matéria. Porque sim. Porque aqui esse mundo material foram feitos para nós, almas condicionadas, entidades vivas de todas as espécies que estão aqui condicionadas. Ele é a pessoa suprema que faz seu advento neste mundo para realizar passatempos, proteger, inspirar e encorajar seus devotos. Então, pela primeira vez na minha vida, saber que, eu falo primeira vez porque essa filosofia é um encanto de informações transcendentais. E saber que Deus vem à Terra, sim, e que Deus está, que Deus, ele é o Criador, ele cria, ele mantém e ele aniquila, ele está presente em nossos corações como Paramatma e ele é a pessoa suprema. E sendo uma pessoa, ele pode ir para onde ele quiser e fazer da sua vida o que ele desejar fazer, porque ele é o supremo. Embora Kunti se apresente humildemente como uma mulher simples, podemos encontrar nas palavras dela a essência e o propósito último do Srimad Bhagavatam, a literatura transcendental mais elevada e o ápice de todo o conhecimento védico, aqui Srila Prabhupada nos explica. Mediante suas orações, podemos aprender muito sobre Krishna, bem como sobre o caminho de Bhakti Yoga, a yoga da devoção. Então, ao ouvir os passatempos não passatempos, ensinamentos da Rainha Kunti, relacionadas à falta que ela sente de Krishna, e a presença que ela quer ter Krishna perto dela toda hora, e que ela se sente protegida vendo Krishna pessoalmente. Aí você pode, com a nossa cabeça de especulação, dizer que a gente pode ver Deus pessoalmente, sim, se a gente se tornar uma alma pura, uma alma autorrealizada, como a Rainha Kunti. E Krishna vem à Terra para poder nos mostrar, através dos modelos, dos seus passatempos, o que é passatempo. Ele vem aqui para passar o tempo. E nós viemos aqui para nos purificar. E dentro dessa purificação, nós encontramos esse conhecimento védico, essa literatura transcendental elevada. E assim a Rainha Kunti, mediante suas orações, podemos aprender muito sobre Krishna, bem como sobre o caminho de Bhakti Yoga e a yoga da devoção. Então, para mim é um néctar. O que é néctar? É um doce transcendental, é um doce que, por mais que você saboreie, você nunca vai poder definir com suas palavras limitadas materiais. Por quê? Porque nós temos a nossa especulação mental, nós especulamos mentalmente e nós queremos entender. Srila Prabhupada disse que não adianta querer especular acerca de Deus, porque a gente só vai entender Deus servindo a Deus em Bhakti Yoga, na yoga do serviço devocional, com o Buri Yoga, com desenvolvendo a nossa consciência, a nossa inteligência, melhor dizendo, a nossa inteligência, para que a gente possa entender Deus e possa entender o que Deus quer de nós e através dos seus passatempos, de suas histórias transcendentais, que são verídicas, sim, né? Para nós ocidentais, que só conhecemos até um certo ponto, nós temos uma certa dificuldade de entender isso, mas o objetivo aqui é buscar o entendimento nesses ensinamentos. O desejo último da Rainha Kunti é se livrar de todo o apego material. Então, gente, o desejo da rainha é se livrar do apego material. O desejo da rainha é pedir a Deus para Deus mandar mais tribulações, porque quando a gente está na tribulação, a gente se aproxima de Deus ou por bem ou por mal. Porque aí a gente tem que buscar a humildade, sermos humildes e brandos de coração, como diz Jesus, para que a gente possa conversar com Deus e dizer: Deus, me ajude, porque sem o Senhor, sem você, meu Senhor, eu não sou ninguém. Quando a gente chega nesse momento, a gente realmente se conecta com Deus. E a gente sempre fixa
o nosso apego a Deus e não às coisas materiais. Sua combinação de inteligência e devoção nos ensina o que significa ser um praticante da yoga da devoção, Bhakti Yoga. Ao aderir a esse estilo de vida, não significa desligarmos todas as nossas emoções e tornarmos nosso coração uma escultura de pedra. Não. Srila Prabhupada diz, não é que você vai negar seus sentimentos e se tornar seu coração feito uma pedra. Tampouco significa sermos levados por nossos apegos materiais e emoções, porque apegos materiais são ilusórios e passam rapidamente. Em vez disso, nossas emoções devem ser direcionadas a Krishna, o Senhor Supremo, o todo atrativo de maneira inteligente. Não se trata de uma imposição, algo artificial, mas trata-se de uma situação natural para a nossa alma. Ter essa relação com Deus, viver essa relação com Deus, e nessa convivência diária, 24 horas por dia, por que não? A gente poder se atrair de maneira inteligente por Deus e ter um papo com Deus, onde você vai pedir ajuda a Deus de uma forma natural. Srila Prabhupada dedicou toda a sua vida ao estudo do Srimad Bhagavatam e foi um devoto exemplar do Senhor Krishna. Então, aqui, esse texto eu disse que era de Srila Prabhupada, mas não é. É de Karana Renu Devidasi, um PhD que escreveu esse texto na introdução aqui dos ensinamentos da Rainha Kunti. Srila Prabhupada dedicou sua vida ao estudo do Srimad Bhagavatam e foi um devoto exemplar do Senhor Krishna. Este livro foi compilado a partir de suas traduções e comentários do Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 8, junto de uma série de palestras que ministrou sobre as orações da Rainha Kunti em Los Angeles, no ano de 1973, quando Srila Prabhupada estava neste planeta. Valendo-se de exemplos relevantes, práticos e atuais, apresenta a filosofia e prática da consciência de Krishna encontrada nas orações da Rainha Kunti, de uma maneira fácil de entender e ser aplicada. Neste livro, Srila Prabhupada explica Krishna, quem é Krishna, o processo do serviço devocional e a misericórdia de Krishna. Como sempre, pensar em Krishna e depender de Krishna em todas as circunstâncias. Então, Srila Prabhupada diz, pense em Deus 24 horas, nunca esqueça de Deus, construa sua confiança em Deus, dia após dia, e saiba que você depende de Deus para tudo, em todas as circunstâncias. O comportamento de uma pessoa de caráter santo, a ilusão dos desejos e apegos materiais, a diferença entre os monistas e os personalistas, os 3 aspectos da verdade absoluta e muito mais. Então, aqui nós vamos ler, ouvir sobre vários temas que vai nos clarear muito mais nessa caminhada de devoção, onde nós vamos aprender a ciência da devoção, nós vamos aprender os 3 aspectos da verdade absoluta, nós vamos entender a diferença de ser um monista e personalista, nós vamos buscar esse apego mais pelo esse entendimento sobre essas orações da Rainha Kunti. Qualquer um interessado no caminho da devoção se beneficiará imensamente a partir da leitura desta obra. Então, quanto mais a gente estuda sobre Deus, mais a gente vai obter a Buddhi Yoga, a inteligência da percepção verdadeira. E qual é essa percepção verdadeira? A percepção acerca de Deus, acerca do absoluto. E a gente vai, com essa Buddhi Yoga, nos livrando de todo o apego material e nos fixando no apego a Deus. Então, a gente não pode se apegar a Deus e se apegar às coisas materiais. É impossível. Você tem que decidir o que você quer, se você quiser decidir. Eu quero saber, aprender sobre Deus, eu quero me apegar a Deus, eu quero que Deus, que Krishna, a suprema personalidade de Deus, ele possa me proporcionar esse entendimento maior para que eu possa desenvolver esse modelo da devoção. Então, nesses 26 versos belíssimos que vamos fazer em sequência,
cada momento um verso, nós vamos aprender, através dessa compreensão filosófica, essa natureza da verdade absoluta, que é Deus, Krishna, como Senhor Supremo, saber que Krishna é a origem de tudo, e saber que ele vem esse mundo material, sim. Talvez uns possam achar. Quando a gente diz, não, isso é impossível, a gente já está especulando. Então, não custa nada para quem quer, obviamente, fazer essa jornada, esse caminhar, para que a gente possa pensar em Krishna, depender de Krishna, a gente possa entender que Deus protege, que Deus nos inspira cada dia mais através do conhecimento transcendental, nos encoraja a saber mais sobre Ele. E nesse processo, nós vamos começar entendendo, no capítulo 1, na primeira oração, que a Rainha Kunti já começa iniciando como a pessoa original. E ela fala, e ela diz, Shrimati Kunti Devi, Rainha Kunti, ó Krishna, ofereço-te minhas reverências, porque és a pessoa original, e não te afetas pelas qualidades do mundo material. Tu existe tanto dentro quanto fora de tudo, apesar do que és invisível a todos. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 8, verso 18. Então, aqui é apenas o primeiro capítulo, a primeira oração, onde a Rainha Kunti apresenta para todos nós Krishna como o Purusha, a pessoa original, Isvara, o controlador. Shrimati Kunti Devi estava inteiramente ciente de que Krishna é a personalidade de Deus original, embora ele estivesse representando o papel de seu sobrinho. Esta senhora iluminada não errou ao oferecer reverências a seu sobrinho. Por isso ela o chamou de Purusha original, além do cosmo material. Então, Krishna aqui, Deus vem e executa papéis para nos ensinar. Jesus veio e falava em parábolas para nos ensinar, porque a gente não tem inteligência máxima para entender, nem a nós, nem o que estamos fazendo aqui, imagine entender Deus. E Deus é assim concebível. E aqui a Rainha Kunti vai nos ajudar a entender melhor. As entidades vivas são passíveis de cair nas garras da natureza material, mas o Senhor nunca está em tal posição, porque Deus não tem nada a ver com esse mundo material, muito embora ele venha aqui, mas ele é transcendental, ele não se contamina com este mundo material. Ele é descrito nos Vedas como a principal entre todas as entidades vivas. Nityo, Nityanam, Setasnai, Setananam. Nityo, Nityanam, Setana, Setananam. E, além disso, ele é chamado de Isvara, ou controlador supremo. Então, a Rainha Kunti, ela vai nos apresentar Krishna de uma outra forma, mas sendo a mesma forma. Vai chamar Krishna de Isvara, o supremo controlador último. Vai chamar Krishna de Paramesvara, ou super-alma. Está lá em nossos corações. Ele está situado tanto dentro quanto fora. Embora estivesse presente diante de Shrimati Kunti como seu sobrinho, Krishna, ele também estava dentro dela e de todos os demais, como está dentro de mim e de você que me escuta agora por um acaso. No Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 15, o Senhor diz, eu estou situado no coração de todos, e unicamente devido a mim, a pessoa se lembra, se esquece, é consciente. Então, Deus dá a lembrança, Deus dá a memória, e Deus dá o esquecimento. Eu estou situado no coração de todos, e unicamente devido a mim, a pessoa se lembra, se esquece, e é consciente. Através de todos os Vedas, eu sou o que há de ser conhecido, porque sou o compilador dos Vedas e o mestre do Vedanta. Então, Krishna é tudo, Deus é tudo. Dentro da filosofia védica, Krishna, ele compila todo o Vedanta, todo o conhecimento, para que a gente possa ter esse conhecimento e entender Krishna.
A rainha Kunti afirma que o Senhor, muito embora esteja tanto dentro quanto fora de todos os seres vivos, é invisível. Para o homem comum, o Senhor é, por assim dizer, um enigma, como eu já disse. A Tíntia, inconcebível. A rainha Kunti experimentou pessoalmente que o Senhor Cristo estava presente diante dela e ainda assim entrou no ventre de Uttara para salvar seu embrião do ataque de Brahmastra e a Swatama. Aqui é uma história que está dentro do chamado Bhagavatam, onde Deus ele salvou, em uma ocasião específica, um devoto que estava em perigo de uma arma chamada Brahmastra, de um ser que era não tão benigno assim. A própria Kunti estava perplexa em relação a se Sri Krishna é onipenetrante ou localizado. Deus, ele é onipenetrante, ele penetra no coração de todos. É onipresente, ele está presente, onisciente, ele tem ciência de tudo, e onipotente, ele tem potência sobre tudo. De fato, ele é ambas as coisas, mas se reserva o direito de não se expor às pessoas que não sejam almas rendidas. Então, Deus não tem obrigação de se expor para quem não se rende a Deus. Essa cortina obstruidora é denominada energia maia, ilusão. Maia do Senhor Supremo, que controla a visão limitada de nós, almas rebeldes. Isso é explicado a seguir. Então, no próximo compartilhamento, nós vamos à oração 2, que é Além dos Sentidos. É um livro maravilhoso, um livro super fácil de ser entendido, uma leitura dinâmica, uma leitura clara e objetiva, e que eu, ao estudar esse livro, Deus no meu coração, tocou meu coração para que eu possa compartilhar aqui no Isa Espiritualidade. As orações e ensinamentos da Rainha Kunti, trazendo a luz para que a gente possa desenvolver Buddha Yoga, a inteligência da percepção verdadeira acerca do absoluto Krishna, a suprema personalidade de Deus na filosofia Bhaktivedanta, a filosofia do yoga da devoção. Com gratidão e muita alegria, eu encerro mais um dia e compartilho aqui. Gratidão.